Dona Eutália, minha mãe tá escutando lá, ela deve estar perguntando: O "O que 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 é é Notion?" Eu Notion? só sei que tem meu filho é sem Notion. Aí E aí no agora, Notion. Ela: "O que que é Notion, cara? Explica pra Dona Eutália que tá ouvindo lá." primeiro, olha, dona Otália, você não precisa se preocupar, não é uma droga. Não muito, não muito, vicia, Vicia. vicia. Bom, o que que é o Notion, né, propriamente dito? Ele é uma ferramenta digital, né, um software, que você pode utilizar em qualquer dispositivo, tanto no celular quanto no computador, que te permite construir, isso é a melhor definição, Tá. qualquer coisa que você precise para se tornar mais eficiente. E aí eu tô falando qualquer coisa, quase qualquer coisa mesmo. Então, para mim o meu problema é que eu não sou eficiente ou organizado, eu não sou uma pessoa organizada nas finanças, então eu preciso de um sistema financeiro. Só que os sistemas financeiros que eu encontro, os softwares que eu encontro, ou são muito caros, ou são muito difíceis de usar, ou eles são mais complexos do que a minha necessidade. Então você pode ir no Notion e criar um sisteminha dentro do Notion que te ajude a ser mais eficiente nas finanças. Mas a maior parte das pessoas vão conhecer o Notion como um sistema de produtividade. No fundo, ele é um sistema no code, né? Ele não precisa de código. Isso que eu ia perguntar. E você consegue construir qualquer coisa nele, ou quase qualquer coisa. Sempre falo que tem as limitações, Uhum. mas é difícil você esbarrar nas limitações para a maioria das necessidades. Tá. E isso é o que torna ele, assim, uma ferramenta incrível, né? Tipo, você pode construir lá um sistema que se adeque à sua realidade, diferente do que a maioria dos sistemas de produtividades que existem hoje no mercado. Então, se a gente coloca um Trello, um Asana, até um ClickUp da vida, eles são ferramentas que estão prontas de uma determinada forma e você tem que se adequar àquela ferramenta. Sim. O Notion é o contrário. Você tem uma página em branco. Começa com uma página em branco. Você decide como funciona para você o seu sistema de produtividade e aí você constrói ele ali, de acordo com as suas necessidades. E é E basicamente eu isso. consigo trazer esses daí que você falou pra dentro também ou não? Você consegue tanto fazer integração em alguns casos, então você consegue fazer alguns tipos de integrações, Trello, até próprio ClickUp e afins, mas você não precisa trazer essas integrações, você pode reconstruí-los lá Uhum. dentro da ferramenta. Então, eu quero um sistema de Kanban, que é o famoso Trello, né, que é um sisteminha de colunas, né, então eu tenho o cartão do não fazer, e o cartão fazendo e o cartão do concluído. Eu quero um sistema assim para as minhas tarefas, você pode construir lá. É, eu tô pensando no exemplo, eu tenho algumas empresas e essas empresas, cada uma delas usam um ERP, por exemplo, e um CRM. Eu consigo trazer, esses alguns resultados que eu quero para mim como gestor ver todos os dias para uma tela desse tamanho, de cada uma das empresas e montar? Para a maioria delas, provavelmente sim. Tudo vai depender se, por exemplo, esse ERP tem uma API, uma boa Tá. API, né, porque às vezes tem, mas é meio pobre, né. Eu quero saber o S faturamento por dia Você on consegue real trazer. time nas 10 empresas aqui. O fato do Notion se basear principalmente na construção de base de dados, né, databases, Uhum. faz com que você possa integrar qualquer informação nele, desde que a outra ferramenta tenha essa possibilidade. O Tá. Notion já tem uma API pública aberta, então você pode desenvolver. Não é tão simples. Nesse caso que você está colocando, não é tão simples. Para um usuário comum, É. já é um Tá. pouco mais complexo. Mas para o usuário comum, ele consegue construir muita coisa lá. Mas para um usuário mais avançado, você consegue fazer integrações muito loucas ali. Tanto de automações, quanto de você fazer integrações, você fala: eu quero Um puxar dashboard para um poder. dashboard mais contextualizado, tipo, eu tenho 3 empresas diferentes, eu quero saber como está o faturamento de cada uma delas, mas somadas no dia. Pô, vou ter que pegar 3 bases de dado, integrar elas, e tudo isso é possível. É mais complexo, como eu disse, mas é possível. Acho que justamente essa é a beleza do Notion. Você poder construir qualquer coisa. Você acabou de criar um contexto, tá ligado? Você criou um contexto. Dá pra fazer no Notion? Dá. Não necessariamente vai ser a melhor ferramenta para tudo, mas o Sim, fato de sim, você sim. poder fazer nele, ele ser mais acessível, vai torná-lo uma ferramenta melhor e, naturalmente, mais eficiente para você. Não, já gostei, se isso aí resolvesse, porque eu tenho dificuldade às vezes Enxergar de tudo. enxergar. Eu só queria ter na minha sala de 3 telas É só. isso Eu aí. não sei se tem um sistema que faz isso, que hoje em dia, né, não Mas sei. você como gestor é justamente isso, não é ver o extrato, os dados subjacentes, é ver de um jeito super prático o que importa para você tomar uma decisão. Que legal que o Notion tem essa ferramenta com dashboard, isso eu também não sabia. Não que ele tenha, mas você pode Eu produzir. consigo Essa é a produzir construir. brincadeira do É, Notion, nada tá ali pronto. O que tem ali pronto no Notion são o básico do nativo dele. O que isso. você faz com isso depende muito mais da tua imaginação e necessidade. É. Isso inclusive quem começa com Notion geralmente ou para, porque é uma tela em branco,
a priori, né? Então você olha assim, você fala, ai meu Deus, não sei o que fazer aqui, e aí não tem muita direção, ou porque acha ele muito complexo e, na verdade, deveria estar usando ele de maneira mais simples. Sim, Porque as possibilidades são múltiplas. E isso é legal. interessante, né?